Bom, determine a soma dos números associados às proposições corretas. 0,1. O valor de x é um triângulo retângulo abaixo é x igual a 15. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é saber o nome dos lados desse triângulo retângulo. Nós temos a hipotenusa e os catetos. A hipotenusa sempre vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é o x. Então, o x é a hipotenusa. O 15 e esse lado aqui que ele não falou são catetos. Como 15 está do lado do ângulo aqui de 45 graus, ele é o cateto adjacente. E esse lado aqui que ele não me falou nada é o cateto oposto. Bom, sabendo disso, agora a gente pode aplicar a sigla SOHCAHTOA. O que significa SOHCAHTOA? Seno, que é a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Cosseno, que é a divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E tangente, que é a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Como aqui ele me deu o cateto adjacente e está perguntando a hipotenusa, né? Então eu vou usar o cosseno. Então, novamente, por que eu uso o cosseno? Porque ele me deu o valor do cateto adjacente e ele está perguntando a hipotenusa. A gente vê que nesse problema ele não dá nenhuma informação sobre o cateto oposto. Então, por isso que eu não utilizo o seno e não utilizo a tangente. Bom, então aqui vai ficar cosseno de 45 graus é igual à divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. O adjacente é 15, a hipotenusa é x. Então, aqui 15 sobre x. Bom, para continuar então aqui essa equação, eu tenho que verificar quanto é que é o cosseno de 45. Olhando aqui na tabela, cosseno e 45, aqui dá o raiz de 2 sobre 2. Então eu coloco aqui no lugar de cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a 15 sobre x. Agora, só preciso multiplicar cruzado, né? Então vai ficar raiz de 2 vezes x igual a 2 vezes 15. 2 vezes 15 é 30. E aqui nós temos o raiz de 2x. Para conseguir então determinar o valor de x, pega esse raiz de 2 que está multiplicando e passa dividindo. Vai ficar 30 dividido por raiz de 2. Como isso aqui é uma fração, eu não posso deixar o raiz de 2 embaixo aqui no denominador. Tenho que racionalizar. Então eu multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo, né? Então isso aqui vai dar 30 vezes raiz de 2 é 30 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Bom, aqui eu posso simplificar. Tenho 30 multiplicando e o 2 dividindo. Simplificando, isso dá 15 raiz de 2. Então o valor do x, que no caso aqui é o cateto oposto desse triângulo, é 15 raiz de 2. Ele falou que é 15, então a 0,1 é falso, você não vai marcar ela. Bom, vamos agora aqui para 0,2. O valor de x no triângulo retângulo abaixo é 5 raiz de 3. Então, novamente, nós temos um triângulo retângulo. Então, a gente tem que saber o nome dos lados desse triângulo. A hipotenusa aqui é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, é esse lado aqui que ele não me deu nenhuma informação. Os outros dois lados são catetos. O cateto que está ao lado do ângulo de 30 graus é chamado de cateto adjacente. Então, 15 é o cateto adjacente e o x é o cateto oposto. Nós novamente vamos utilizar aqui a sigla SOHCAHTOA. Então, aqui no caso, nós estamos perguntando quanto é que é esse cateto oposto aqui, né? E nós demos o cateto adjacente. Então, adjacente e oposto é tangente. Tá? Então, vai ficar tangente de 30 graus é igual ao oposto, que vale x, sobre o adjacente, que vale 15. Então, se eu for aqui na tabela, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou colocar aqui, raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 15. Bom, agora é só multiplicar cruzado.
Então aqui vai ficar 3 vezes x, ou 3x, é igual a 15 vezes raiz de 3, né? Que dá 15 raiz de 3. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então 15 raiz de 3 dividido por 3. 15 está multiplicando e o 3 está dividindo. Então eu posso simplificar isso aqui. 15 dividido por 3, isso dá 5. Então aqui, 5 raiz de 3 é o valor de x, né? Que é o valor desse cateto oposto. Aqui ele afirmou que é 5 raiz de 3. Então a 0,2 é verdadeira. 0,4. O valor de y no triângulo retângulo abaixo é 5. Né? Então, aqui teve um errinho, né? O valor de x. O valor de x no triângulo retângulo abaixo é 5. Então, ele está falando que esse lado é 5. Então, novamente, isso aqui é um triângulo retângulo. A gente tem que saber o nome dos lados desse triângulo. A hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, é esse 10. Então, aqui eu tenho a hipotenusa. Já sei que não vou utilizar a tangente. Né? Ou é o cosseno ou é o seno. E aqui ele está perguntando quem é o cateto adjacente. Então, aqui nessa questão envolve o cateto adjacente e a hipotenusa. O cateto adjacente e a hipotenusa é o cosseno. Então, aqui eu vou aplicar o cosseno para resolver aqui a 0,4. Então, vamos lá. Cosseno de 60 graus. Aqui, cosseno de 60 graus é uma divisão entre o adjacente, que ele quer descobrir, que é o x sobre a hipotenusa, que é 10. Se eu for aqui na minha tabela, o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então, eu vou substituir. Fica 1 sobre 2 igual a x sobre 10. É só multiplicar cruzado. Vai ficar 1 vezes 10. Aqui, 1 vezes 10 igual a 2 vezes x. 1 vezes 10 é 10. Igual a 2 vezes x. Nós temos que isolar o x. Então, 2 que está multiplicando passa dividindo. O x é igual a 10 dividido por 2. Né? Isso vai dar 5. Então, aqui o x é igual a 5, né? Ou 5 igual a x. Mesma coisa. Então, x é igual a 5. Ele falou aqui que o x é igual a 5, então essa aqui é verdadeira. Última questão. O valor de y no triângulo retângulo abaixo é 5 raiz de 3. Então, novamente, isso aqui é um triângulo retângulo. Nós temos que saber os nomes dos lados desse triângulo. O lado oposto aqui ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa. Então, é o 10. 10 é hipotenusa, os outros dois são catetos. O cateto adjacente é o que está ao lado dos 60 graus. E o cateto oposto é aquele que está oposto ao ângulo de 60 graus. Então, é o y. Né? Então, o y aqui é o cateto oposto que ele está pedindo. E ele forneceu a hipotenusa. Então, é hipotenusa e cateto oposto. Né? Então, hipotenusa e cateto oposto ó, é o seno. S de seno. Hipotenusa e cateto oposto. Então, é seno de 60 graus, né? Igual. Então, nós vamos aqui. Seno de 60 graus, né? É o y, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é 10. Então, se a gente for olhar na tabela, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui nós vamos colocar raiz de 3 sobre 2, igual a y sobre 10. Só multiplicar cruzado. Então, vai ficar 10 raiz de 3 é igual a 2 vezes y. Para isolar o y, o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, fica 10 vezes raiz de 3 dividido por 2. Dá para simplificar, o 10 está multiplicando e o 2 está dividindo, então aqui vai ficar 5, né? Que é 10 dividido por 2. Então, 5 raiz de 3 é igual a y. Então, esse é o valor de y. Tá, então olhando aqui, né? Ele falou que era 5 raiz de 3, então esse item é verdadeiro. O gabarito dessa questão, a gente soma as verdadeiras. Então é
2 mais 4 que dá 6, mais 8 que dá 14. Resposta 14.